Oiê! A aula de hoje é mais do que incrível. Eu vou te revelar o segredo de um dos biscoitos que eu mais amo, mais gostosos. O biscoito Brucima Buoni é um biscoito clássico da confeitaria italiana. E só o nome já traz aí uma curiosidade, não é? Pois é. Em italiano significa feios, mas bons. E você vai entender o porquê quando ver o resultado final. Eles não são os biscoitos mais bonitinhos ou os mais simétricos, não, tá? Mas o sabor compensa totalmente. Eles são crocantes, aromáticos e muito intensos. Mas é muito gostoso. A receita, ela é super simples. Você vai usar claras, né, de ovo, açúcar e avelã. Somente 3 ingredientes. Esse doce, ele surgiu no norte da Itália no século XIX, mas até hoje é valorizado como um produto artesanal, naturalmente sem glúten e perfeito para acompanhar aquele café, um super chá ou até vinhos, né? Doces também super combina. Mais do que um biscoito, ele traz uma mensagem para nós que eu preciso compartilhar. Nem sempre a beleza é assim, né? Aquela história, né? Nem sempre a beleza está na aparência, mas no que existe por dentro. Porém, tem exceções, né? Nossa Home Baked Box precisa estar linda por fora e por dentro. Mas esse biscoito representa exatamente essa mensagem. E é isso que torna tão especial, né? Ideal para compor uma Home Baked Box ou uma cesta gourmet, né? No caso, cesta gourmet porque eu trabalhava com cestas, né? Então ele ficava perfeito. Para o preparo, alguns cuidados que a gente precisa ter e que fazem toda a diferença e eu já vou passar aqui para você também. Tostar as avelãs é uma opção, você não tem por necessidade de tostar. Se você for tostar, você tem que tirar toda a casca para não dar um amargor, né? Tostando deixa o sabor mais aromático e mais intenso do biscoito, né? Mas você precisa soltar muito bem depois essa pelinha para não ficar amarga. Quando for bater as claras em neve, precisa ficar firme, né? Num ponto firme, porque é essencial para dar a leveza e a estrutura à massa, certo? Então precisa estar num ponto firme, também não pode bater demais para não ressecar. Então cuidado aí com a sua clara em neve. Nós vamos cozinhar em fogo baixo, né? Porque depois o que a gente vai fazer? Vai juntar a clara em neve com as avelãs e vai levar pro fogo, né? E aí a gente vai fazer em fogo baixo, mexendo bastante até dar tipo um ponto de brigadeiro, né? Mas não pode passar desse ponto, porque se passar do ponto, ele vai simplesmente ressecar, vai ficar uma farinha, um farelo. E aí você vai se desesperar, certeza, porque eu fiz isso, aconteceu isso comigo, por isso que eu tô te falando isso. Mas eu consegui consertar, quando a gente tem um pouquinho de sabedoria ali da técnica, né? Por isso que eu digo que é muito bom vocês saberem a técnica de cada receita. Eu pensei, bom, eu preciso trazer umidade para essa massa aí que ficou completamente seca. Eu falei, água pode ficar um negócio horrível, mas e se eu pegar uma clara, bater e colocar? Será que dá certo? Deu super certo. Eu bati a clara, umedeci e ainda coloquei um pouquinho de água, mas eu não coloquei somente a água, né? Então ficou bem úmida novamente, voltei pro fogo, mexi. Quando eu vi que ela ficou ali naquele ponto úmido, eu já desliguei e deixei descansando. E é exatamente assim que a gente vai fazer. A gente vai colocar para descansar. Quando ela esfriar, nós vamos pegar uma forma com um tapete de silicone, ou no caso eu uso teflon, e vamos colocar ela nessa forma, usando ali 2 colheres, não precisa se preocupar com o formato, porque o charme dele é ficar assim mesmo, né, todo bagunçadinho, nada simétrico. E aí nós vamos fazer com as colheres, e depois nós vamos colocar ele para assar.
entendeu? Ele é super prático, rápido. Esse biscoitinho, você tem uma visita na sua casa, nossa, você pode até usar ele também para isso, né? Para pôr na cesta, então. E ele pode também ser congelado, né? Depois, quando descongela, ele fica perfeito, não altera nada. Então, é isso. Bom, nós vamos modelá-los com 2 colheres, né? E o formato rústico é assim intencional. Então não modele ele de forma certinha, nada muito bem arredondadinho, não. Então você vai pegar ali as 2 colheres, vai colocar uma de apoio com a outra e é isso, né? O formato rústico que faz a diferença desse biscoito. Então não precisa fazer ele muito bonitinho, não, né? Esse defeito que é a verdadeira marca registrada do Bruttima Buoni. Então, assim, não fique caprichando na modelagem. Você vai ver, vai me acompanhar e aí depois vai saber fazer, com certeza. Quando a gente for levar para o forno, porque nós vamos modelá-los, depois vamos assar, né, esse biscoito em forno moderado, né? 150 graus mais ou menos, até que eles fiquem assim mais sequinhos, sabe? Sem deixar queimar o açúcar, não pode deixar queimar. Você vai ter que observar, né? Porque cada fogão ele tem um ponto, então eu vou falar meia hora, 10 minutos, não sei. Então assim, deixa na sua temperatura mais baixinha aí e vai observando, né? Ele não vou nem falar que ele vai ficar douradinho embaixo, não, ele vai ficar mais durinho e aí você tira faz um teste, vê como que ficou, entendeu? E esses biscoitos, eles podem também congelar, né? É muito bom, muito prático. Coloque em pote hermético sempre forrando com papel toalha, né? Bem fechadinho. E ele pode ficar ali até mais ou menos um mês e meio, congelado, não tem problema. Então, esse biscoito é um arraso e eu tenho certeza que você vai adorar. Por fim, armazene em pote hermético, porque eles absorvem muita umidade, né? E aí podem perder a crocância. Coloca uma camada, forra com papel toalha, outra camada, papel toalha. Por quê? Para manter a crocância, porque eles absorvem muita umidade. Senão vai alterar a crocância do biscoito, né? Então não vai ficar legal. E com todos esses cuidados, claro que esse biscoito vai prevalecer aí a sua essência, né? Que é um biscoito rústico, autêntico e cheio de sabor. Você vai adorar, eu não tenho dúvida disso. Bom, e agora bora pôr a mão na massa? Vamos começar? Eu vou dar início triturando aqui as avelãs. Eu vou triturar aos poucos, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Vai triturar mais as de baixo e a de cima vai ficar em pedaços maiores, vai ficar farelo. E eu não quero um farelo, eu quero elas trituradas, mas não é tipo farofa, entendeu? Então eu vou triturar aos poucos para ficar as de baixo, a gente ir colocando as que vamos triturar em um outro pote, né? Para justamente não misturar e a gente conseguir deixar em pedacinhos maiores. Vamos lá então, vou iniciar triturando as minhas avelãs. Eu vou usar o nível mais fraco, tá? Do meu mixer, para não dar errado. Ai, desculpa. Vamos lá. Ah, se eu não ligar, não vai, né? Ó, vai dando sempre uma sacudida, porque eu já tenho uns pedaços, tá vendo? Que eles vão ficando mais embaixo, eles vão virando tipo uma farofinha, e não é isso que a gente quer.
Aí você pega, né, os maiores pedaços e bota aqui pra triturar. É um pouquinho chato, mas fica melhor, né? Tem que ser assim, porque senão fica mais farelo do que... Tem que deixar uns pedacinhos. Meu filho, quando provou, ele disse que parecia aquele doce que vende em shopping, que tem aquele... Todo shopping eu acho que tem essas barraquinhas, né? Que tem aquele cheiro caramelizado, aquele cheiro de açúcar, que deixa no shopping todo, né? Vem de aveia, de amêndoa, castanha, aí vem naqueles conezinhos. Pois é, ele disse que tinha esse gosto. Que tinha não, né? Que tem esse gosto. Esse biscoito é incrível. Ele, pronto, acabou de fazer e você come, nossa, fica sensacional. Agora volta pra cá, porque tem uns grandes. Aí bate mais um pouquinho. Aí você já pode usar a velocidade um pouquinho mais alta. Porque daí já tá pronto aqui. Esqueci de um detalhe, depois que a gente tritura é que a gente pesa, tá? Então eu vou pegar minha balança porque eu esqueci, pra gente poder estar conferindo a gramatura e não errar aqui na quantidade. Ó, olha como que tem que ficar, tá vendo? Claro que vai ter a farinha, isso aqui vai ajudar a dar o ponto, mas a gente precisa ter esses pedaços, tá vendo? Menores, né? Pra ficar mais equilibrado. Mas não é ruim também, ó, tá vendo como faz uma farofa? Mas é normal, né? Não tem problema. Ai, peraí, deixa eu fazer uma coisa antes. Deu certinho. Faltou 3 gramas, mas deu 245, tá? 248 e é 250 gramas que a gente tem que usar, então tá tudo certo. Agora nós vamos fazer aqui o nosso merengue. Bater as nossas claras. Nós vamos usar este batedor, tá? Justamente porque ele é o ideal, né? Para fazer clara em neve. Vamos colocar a nossa clara. Quando começar a formar uma espuma, daí a gente vai começar a acrescentar o açúcar sem parar, certo? Então, vamos lá.
gente vai colocar o açúcar e a gente não vai desligar a batedeira. Não sei se eu me expressei direito, sem parar que eu digo a batedeira. A batedeira você coloca em velocidade média, tá? Eu esqueci, mas já começou a espumar aqui. Ó, o ponto certo do merengue é quando você faz, tipo, pega uma espátula, não sei se eu vou conseguir fazer com essa, dá ó, olha o ponto firme que ele faz, ó, tá vendo? Esse é o ponto ideal. Você consegue ver o ponto firme? Ele não cai, tá vendo? Tem parece uma ondinha, ele não cai. Esse é o ponto firme do seu merengue, ó. Né? Você pode virar ele da bandeira, do bol da batedeira que não vai cair. Ou seja, o meu merengue já está pronto. Não sei, né, se você sabe bastante de cozinha, se for igual eu que iniciei do nada e fazendo mal um brigadeiro, esses detalhes do ponto, essas dicas todas eu passo bastante, né, por mais boba que seja, por mais que, ai, nossa, quem não sabe, mas sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir e que vai gostar de receber essas informações. Pode ter certeza, viu? Eu, no caso, qualquer coisa que detalhassem para mim já faria toda diferença. Por isso que eu gosto de passar bem as informações, deixar bastante clara
para não ter esse problema, né? Agora a gente vai fazer aqui no nosso forno, vai colocar esse merengue na panela junto com a avelã, certo? Daí a gente vai misturar e vai ficar mexendo até formar uma massa mais consistente, mais ou menos ponto de brigadeiro, mas a gente não, quando começar a desgrudar do fundo da panela, já tá bom. Dá uma mexida, coloca aos poucos, dá uma mexida. Depois que você mexer bem, daí você leva para o fogo. Dá para acreditar que essa mistura aqui vai formar um biscoito? Você consegue imaginar isso? Que vai sair daqui dessa mistura um biscoito? Pois eu não acreditaria se eu não tivesse vendo aqui o preparo. Eu acho que eu peguei uma panela pequena demais, viu? Esqueci do tamanho da panela. Mas vai dar. Mistura bem para incorporar bastante. É que sabe o que acontece? Eu fiz nessa panela porque quando eu fiz essa receita, eu fiz ela menor. Eu fiz ela bem reduzida. Mas fez assim um sucesso aqui que o pessoal aqui não tinha comido ainda. E aí eu, falei, não vou fazer muito, eu não sei se vão gostar, porque eu gosto, mas assim, o povo aqui é muito chato. E aí eu acabei fazendo uma receita menor. E aí eu esqueci aqui do tamanho da panela. Fiz numa panelinha pequena. Mas eu acho que dá. Qualquer coisa eu troco de panela. Vai pingar tudo aqui. Bom, agora eu vou ligar aqui o meu fogo para médio, tá? Médio para alto e mexendo sem parar. Mexe bem, mistura bem. Tem umas partes que a gente acha que ela misturou e ela não misturou, viu? Vai mudando a cor, vai ficando, gente, uma coisa linda.
Quando você já for iniciar, você já vai começar a sentir um cheirinho. Se começar a pegar, porque né, eu não sei aí o fogo da sua casa como que é. Se você começar a ver que já tá grudando muito no fundo da panela, subindo um cheirinho de queimado, seja o que for, você dá uma reduzida no fogo, tá? Mas ele vai ficar com uma aparência grudadinha embaixo, é normal, vai começar a mudar a cor. Eu nunca fiz nesse fogão aqui, eu não sei como que vai ser, porque esse fogão também é bem rápido. Mexe bem dos lados, no meio. E vai mexendo. E haja braço. Ó o fundo, ó. Não dá pra ver. Achei que eu já tivesse feito meleca. Demorou. Falei que eu ia fazer meleca. Ó, pega uma panela bem grande, porque ó, aqui a meleca, ó. Pior que não pode parar de mexer. Tá começando a já mudar a cor. O fundinho já tá ficando dourado. Demora mesmo, viu? Vai mexendo, não pode parar. Ó, quando eu tiro, vocês conseguem ver o fundo da panela? Tá bem grudandinho já, tem que tomar cuidado. Que eu tô mexendo aqui, ó, igual doida, mas vai queimando, ele vai grudando. Então tem que tomar cuidado, porque eu dei umas paradas aqui de mexer, então ele gruda. Olha a cor dele já mudando, tá vendo? Mexe bem as bordas. Hein? Dá para acreditar que isso vira um biscoito? Fiz um biscoito também que eu aprendi em Portugal. Um biscoito muito gostoso, vou fazer para vocês também. Ele chama Estrelinha de Viana. Ele faz um sucesso lá. Todas as confeitarias, as cafeterias que você vai em Portugal, você vê esse biscoitinho. Claro que eu ia fazer para você, né? Porque ele é muito gostosinho. Olha a cor dele já mudando. Tá bem mudado já a cor dele. Ó, mexe mais um pouco, ele vai ficar um pouco mais escurinho ainda. Mas cuidado, vai sempre observando. Ele não pode secar.
Da primeira vez que eu fiz, eu não sabia o ponto certo, ponto de brigadeiro, mas é difícil, ó, ele tá desgrudando, mas quem olha não parece que tá super mole. Aí você vai indo, né? Você vai indo. Aí eu fui demais, né? Mas ó a consistência, então já deu. Vamos desligar. Mexe mais um pouco, porque ele ainda continua fervendo, né? Então, é igual brigadeiro, é sempre bom dar uma mexida. Agora a gente vai colocar num pote, né? Eu vou colocar no meu prato para esfriar mais rápido. E daí depois eu volto pra eu poder modelar, pra você ver como é. Mas, ó, haja mão, viu? Mas olha o ponto, como que fica, tá vendo? Ó. Agora diz aí, dá pra imaginar que essa melequinha aqui vai virar um biscoito, gente? Não dá pra imaginar isso, né? Como o ser humano é inteligente, fala sério. Pronto, agora bora pôr para esfriar. E quando ele estiver morno, a gente já pode começar a fazer a nossa modelagem aqui, tá? Isso, enquanto essa delicinha aqui esfria, vou arrumar aqui a minha bancada e já volto pra gente fazer a modelagem, certo? Olha que incrível! Tá vendo como que ele ficou? Ainda ele tá bem úmido, ó. Aqui alguns pontos já tá mais seco, mas aqui no meio ele tá bem úmido, tá vendo? Mais seco, mais ou menos úmido. Agora a gente vai dar uma mexida aqui pra gente poder modelar, certo? Ó, então vamos lá. Deixa eu dar uma mexidinha nessa parte mais úmida. Deixa eu dar mais uma mexidinha para ele ficar na mesma temperatura. Dá uma misturadinha. E com a umidade igual, né? O forno tem que estar aquecido a 160 graus, tá? Eu vou fazer aqui, o meu forno já está pré-aquecido. Ele precisa estar pré-aquecido numa temperatura de 160 graus. Bom, então bora lá. Ó, para pôr na Home Baked Box, não pode ser nada muito exagerado, mesmo porque ele não tem um formato cilíndrico, ele não tem um formato certo. Então a gente vai colocar na nossa box um próximo do outro, então a gente não pode fazer um tamanho muito grande, né? Ó, ele é modelado exatamente assim. Sem forma. Você vai usar a outra colher para dar uma ajuda. Tenta pegar todos da mesma, deixar todos do mesmo tamanho.
Daí no forno, lembra de fazer aquele rodízio, né? Vai virando a forma. Eu ponho mais. Deixa assar primeiro, né? Um pouco. Vai, vira. Eu quero pôr mais próximo para caber mais. Eles não esparramam, eles não crescem. Não precisa colocar colado, mas também não precisa deixar um espaço muito grande, como eu fiz aqui, ó, para caber mais na nossa forma, né? Você tá curiosa já? Ou curioso? Pra saber como que vai ser o resultado final? Ele, gente, fica, ai, sensacional. Também não é porque o bichinho é feio que a gente vai deixar ele muito feio, né? Dá só uma alinhadinha, mas assim, não é pra ficar perdendo tempo modelando aqui. Você tá vendo que eu tô fazendo bem rápido, né? E é isso, a gente precisa otimizar o nosso tempo na cozinha. Esse que é o objetivo desse novo método, né? Ganhar tempo na produção pra gente ter mais liberdade para poder fazer as nossas coisas, dar conta, né, de fazer as outras coisas. Prontinho, deu uma forma. Vai faltar um pouquinho para completar uma forma. Gente,
Fala aí você pra mim, tem coisa mais fácil, mais simples do que montar um biscoito assim? Ó, eu trabalhei com biscoitos e eu sei a dificuldade que é você ficar ali fazendo, decorando, modelando, pintando. E isso e aquilo é lindo, é maravilhoso, mas não traz praticidade nenhuma. E hoje o tempo está passando, a gente precisa vender, a gente precisa lucrar, a gente precisa ganhar, a gente precisa correr atrás, né? Se a gente ficar ali perdendo tempo, até pegar prática, até pegar experiência, vamos atrás do que é mais fácil, do que é gostoso, que encanta e que é, sabe, também delicioso e que agrega valor, né? E culinária, gente, é diferente daquilo que a gente tem vivido ali no nosso dia a dia, faz toda a diferença, né? Trouxe uma culinária italiana aqui pra você, né? Sensacional. Então faz toda a diferença isso, né? Eu não tenho dúvida que você, quando provar, vai amar esse biscoito. Então eu vou levar para assar, né? Forno 160 graus. Eu não coloquei ele para assar com outra bandeja embaixo, deu certo. Coloca na grade de cima do fogão para não assar muito no fundo e não assar em cima, né? Ele precisa ficar com uma cor igual. Você vai perceber que ele está bom quando você vai olhar e ele vai estar num ponto mais durinho. E aí você vai conseguir entender que ele já está, né, num ponto mais diferente do que quando foi para o forno. Então já dá para fazer até um teste, né? Você tira deixa por volta ali de uns 15 minutos, observa, vai vendo, né? Tira faz um teste, toca, pega, né? Tem que ir observando. O importante é o forno estar pré-aquecido a 160 graus para você colocar ele, né? Tem algumas receitas que a gente precisa estar com o forno exatamente na temperatura certa, porque senão dá errado, tá bom? Então eu vou lá e já volto com os meus biscoitos prontos para você ver como que ficou. Voltei, olha aqui os meus biscoitos, os meus Brooch Mahogany. Ai, que coisa linda. Eu sou apaixonada por esse biscoitinho. Gente, eu tenho que confessar que eu falei que não crescia, né, muito. Ele realmente não cresceu, ele se espalhou. Ele, assim, não sei. No meu termômetro tava 160 graus quando eu coloquei para assar. Porém, é isso que eu digo, que a gente precisa conhecer bem o nosso forno, né? Eu me surpreendi porque ele deu uma espalhadinha legal dessa vez, né? Mas não ficou assim fora, né, tão do padrão do tamanho dos nossos produtos, dos nossos itens, né? Pra gente poder montar a nossa home baked box. Então dá. Normalmente ele fica um pouquinho mais gordinho, tipo igual esse. Aí se fizer muito grande, né, olha como que ele aí fica meio assim ruim da gente colocar tomar muito espaço, tá vendo? Um atrás do outro, mas não fica feio. Eu já fiz várias montagens com esses biscoitos, ficam lindos porque eles se destacam, então a gente consegue colocar eles ali numa sequência bem legal, tá? Mas é isso, eles ficaram realmente um pouquinho maior do que o que eu fiz sempre, né? Mas eu acredito que pode ter sido o meu forno. Mas tá perfeito. Eu só acho assim que alguns eles assaram mais do que outros, né? Justamente pelo fato do tamanho. Então a gente tem que tentar manter a mesma medida, né? Como eu tô dizendo para você, é aula de curso, então assim, eu não fico detalhando tantos tamanhos, né? Eu não quero deixar aquela aula muito cansativa, então eu vou pegando na colher, mas é para você ter uma ideia, uma noção de como faz. Mas quando você vai fazer para um cliente, tem que ficar tudo muito personalizado, tudo muito detalhado, tudo muito bem feito, então a gente capricha mais, né? Mas o importante é que aqui deu certo, ele ficou uma delícia, né? Eu deixei no forno alguns ainda, que são os maiorzinhos, assim, eu achei que eles não estão no ponto, mas eu quis já trazer esses que já estão mais durinhos. Eles ainda não estão tão frios, então não vai ter aquela crocância, mas já dá para notar, né, a textura.
ele tá, né, foi acabado de fazer, então ele tá meio molinho, mas assim, tem a sua crocância, né? Ele fica uma delícia. Gente, isso daqui é divino. É divino. É simplesmente perfeito. Ó, tá vendo? Ele tem a sua crocância e assim, maravilhoso. E não me resta fazer outra coisa a não ser experimentar, né? Fazer vontade aí pra você. Ó. Ó. Gente. Ele só não tá mais crocante, que tá meio morno. Gente, sensacional. Simplesmente incrível. Ó, então é isso. Com certeza vocês vão fazer, vocês vão amar. Esse é o nosso biscoitinho. Bom, então é isso. Apresentei para vocês o meu delicioso biscoito. Eu sou apaixonada por esse biscoito. Não tem nada de bonito, mas para mim é um encanto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou apaixonada. Você vai entender quando você provar. Se você fizer e você provar, você vai entender. Gente, não tem coisa melhor. Olha isso, rasga assim, sabe? Cai o pedaço. Olha aqui. Ele tem ele é um cremoso com uma crocância, um sabor assim inexplicável. Eu não tô falando isso porque é meu biscoito não, tá, gente? Eu tô falando isso porque é a verdade. Então, você precisa fazer e você vai conseguir, vai ficar lindo e maravilhoso. Ó, pra você ver como que eu trabalhava com biscoito, se você reparar aqui na minha bancada, tem vários biscoitinhos decorados, ó. Ó minha borboleta, né? Acho que você consegue ver. Minha borboleta, eu sou a louca da borboleta, acho que nem preciso falar, né? Então, claro que eu tinha que fazer um biscoito de borboleta. Não fiz um só não, né? Eu fiz vários. Olha que lindo. Ele é todo pintado, tem glitter, mas tá com o plástico. Ele já faz, acho que tem mais de um ano esse biscoito aqui. Quase, não posso. Um biscoitinho, quase 2 anos, né? E eu deixo ele aqui, ó, comigo, de enfeite, porque ele parece que é um enfeite, um biscoito tão perfeito. Esse aqui, ó, fiz pra Páscoa, ó, que bonitinho. Olha que bonitinho, tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver. E é isso, viu? Como eu já faço biscoitos, como eu trabalho com biscoitos. Olha aqui. Mostrar um pouquinho para vocês conhecerem o meu potinho, ó. Isso daqui foi para Páscoa, eu fiz na Páscoa. Olha o tanto de tempo. Olha o limãozinho. Aqui tem borboleta também, mas não tá decorado, tem só uns decoradinhos, porque com glacê a validade, né, não é legal, e aí pode estragar muito rápido, a aparência alterar, mas fica perfeito, gente. Quando você sabe fazer um glacê bem feito, fica perfeito. Olha que lindo. Tá vendo? E aí eu deixo de cenário aqui. Parece que eu fiz ontem. Olha aqui o coelhinho. Na verdade, esse aqui é de chocolate. Olha lá tudo. Tá vendo? Que lindo. Na verdade, a ideia já era parar, né? Aí esse quebrou. Esse daqui é integral. Esse daqui é muito espetacular. Olha, minha cenourinha. Esse aqui eu fiz uma arte bem simples. É para criançada, né? Pintar depois. Então eu fiz uma demonstração só para você conhecer um pouquinho mais da Fabi. Ver que realmente eu fazia biscoitos decorados, né? Mas sinto lhe informar que é muito cansativo. Tenho muita coisa, mas eu dei preferência para esse novo método,
que eu tenho certeza que ele é muito mais rápido, prático, você pode congelar, a durabilidade dele é extensa, vai uns 3 meses, dependendo do item. Não tem nada melhor do que dar prioridade para nossa liberdade, não é mesmo? E claro, din-din no bolso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa super novidade aqui, desse biscoito incrível, é de dar água na boca, deixa a casa toda cheirosa, deixa todo o ateliê, a cozinha, seja onde você fizer aí, deixa um cheiro assim maravilhoso. E espero que você tenha gostado. Então a aula finaliza por aqui. Acompanhe o tempo certinho, né, do seu biscoito no forno para dar muito certo, ok? Então, espero que, se tiver dúvida também, é só me chamar na plataforma, vai ficar tudo certinho, né? As suas perguntas, suas respostas vão estar lá tudo certinho para você conseguir tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então é isso. Então um beijo no coração. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula. Fiquem com Deus.